Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. No tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para abordar os senhores aí diz respeito ao IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF, volta e meia, a gente recebe consultas sobre a incidência de IOF em algumas transações e sobre alíquotas. Então, como regra geral, o IOF incide sobre todas as operações de crédito realizadas por pessoas jurídicas, né? Instituições financeiras, as empresas de factoring, que fazem desconto de títulos, assessoria creditícia, mercadológica, e também entre pessoas jurídicas, né? De pessoa jurídica para pessoa jurídica ou de pessoa jurídica para pessoa física, mesmo não sendo financeiras, certo? Então, a grande dúvida dos contribuintes é uma operação de mútuo entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, incide IOF? Sim, incide IOF, porque a legislação assim o prevê. Incide também as operações de câmbio de seguros realizadas pelas seguradoras, títulos e valores mobiliários e operações com ouro ativo financeiro. Com relação à questão de pessoa jurídica, né, envolvendo empréstimo entre pessoa jurídica e pessoa física, só incide da pessoa jurídica para a pessoa física, quando o mutuário é a pessoa física. Quando o mutuante for uma pessoa física, o mutuário é uma pessoa jurídica, não há incidência de IOF. Então, sempre quando sócios, pessoas físicas, emprestam recursos para as sociedades, essa operação não está sujeita ao IOF por falta de previsão legal. Com relação ao fato gerador, né, do IOF, é a entrega do montante à disposição do mutuário. Então, no momento que o mutuário tem a disponibilidade, os recursos, a entrega, está caracterizado o fato gerador, né? E esses recursos, e quanto à tributação, né, o IOF, ele é de responsabilidade, o ônus do IOF é do mutuário, aquele que recebe, toma o crédito. Mas a responsabilidade pelo recolhimento aos cofres da União é do mutuante. No caso, as instituições financeiras, quando efetua o empréstimo, tem que reter do mutuário e recolher aos cofres da União IOF. As empresas de factoring, da mesma forma. E as pessoas jurídicas, quando concedem créditos para uma outra pessoa jurídica ou quando para pessoas físicas, elas são obrigadas a recolher o IOF correspondente à operação. Com relação às alíquotas do IOF, né, as alíquotas estão sujeitas à alíquota de 1,5% ao ano, o que equivale a 0,0041% ao dia, quando o mutuário for pessoa jurídica. E quando o mutuário for pessoa física, é o dobro, é 3% ao ano, e a alíquota diária é 0,0082% ao dia. Com relação ao cálculo, a forma de cálculo, né, existem duas formas a saber. Existem duas modalidades. Aquela quando os mútuos são com prazo certo e valor certo, então tem um prazo de vencimento, um valor certo, o IOF ele é calculado, apurado na data da concessão do crédito, certo? E calculado com base no número de dias do mútuo, né? Seja ele em parcelas ou com uma parcela única. Quando o IOF for não tiver prazo ou valor certo, ele for chamado a modalidade de mútuo de conta corrente, então a base de cálculo do IOF será os saldos devedores diários. Então, o contribuinte irá calcular sempre com base nos saldos devedores diários o IOF. Nesse caso, o cálculo para fins de recolhimento se dá sempre no primeiro dia útil de cada mês em relação ao mês anterior. Além disso, além das alíquotas que nós temos de base, o IOF ele tem também um adicional, né? um adicional de 0,38% sobre cada transação de mútuo. Quando se trata de conta corrente, esse adicional ele incide sobre os acréscimos diários de saldos devedores, que são recolhidos juntamente com a retenção. Como regra geral,
como eu disse, o IOF, quando ele é por prazo certo e valor certo, a apuração do IOF se dá na data da concessão do empréstimo. Quando for conta corrente, se dá no primeiro dia útil do mês subsequente ao da apuração. Tá? Com relação à data do recolhimento do IOF, ele se dá sempre no terceiro dia útil subsequente ao descêndio da cobrança ou do registro do imposto. Então, com relação à legislação do IOF, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fique agora na sequência com o colega Alexandre, na área do estadual, e depois com o colega André, na área previdenciária. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, assim como do ISSQN do município de Porto Alegre. O assunto de destaque hoje refere-se à autorregularização destinada ao setor moveleiro. Conforme notícia divulgada no site da Cefaz do Rio Grande do Sul, o foco desse programa recai sobre os valores associados à comercialização de imóveis, de madeiras, com divergências no destaque do ICMS, nos documentos fiscais que acobertam ditas operações. Seu principal objetivo é intensificar as iniciativas voltadas para identificar divergências, inconsistências e outros eventos que possam causar menor pagamento do imposto. Em se tratando de alterações estaduais, tivemos a publicação da Instrução Normativa 58 de 2023, que atualiza o rol de bebidas quentes e respectivos preços finais ao consumidor, para fins de definição da base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2023. Ainda tivemos a publicação da Instrução Normativa 59, também de 2023, que fixa, para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, o preço médio ponderado ao consumidor final dos produtos farmacêuticos do primeiro ciclo de 2023, para a vigência no período de 1º de setembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024. Em se tratando de legislação municipal, a Prefeitura de Porto Alegre publicou a Instrução Normativa 6 de 2023, dispondo sobre a forma de acesso ao ambiente eletrônico da nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional, fixando as condições e forma de adesão dos contribuintes, sendo que todas as pessoas, nos termos da legislação municipal, que forem obrigadas a gerar a nota fiscal de serviços eletrônicas no padrão nacional, deverão observar as orientações, os manuais, tutoriais e documentação técnica constantes no portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, disponível no endereço eletrônico www.gov.br/NFSE. E por fim, a Instrução Normativa 7, também de 2023, dispôs sobre a forma de acesso ao ambiente eletrônico da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, nota legal, estabelecendo que nota fiscal de serviço eletrônica somente poderá ser cancelada dentro do prazo de 180 dias da sua emissão e exclusivamente no caso de o serviço não ter sido prestado. Nessa situação, é importante observar que caberá ao prestador de serviço manter sob sua guarda, pelo prazo de 5 anos contados da emissão da nota fiscal de serviço eletrônica, declaração da não execução do serviço, conforme modelo e condições dispostos pela Secretaria Municipal da Fazenda.
Dependerá de solicitação do emitente junto à coordenação de atendimento ao contribuinte da Secretaria Municipal da Fazenda a análise do evento de cancelamento da nota fiscal eletrônica de serviço, no caso de o valor do serviço ser superior a R$ 50 mil. Além disso, a nota fiscal de serviço eletrônica somente poderá ser substituída dentro do prazo de 180 dias da sua emissão, exclusivamente nos casos em que houver necessidade de correção ou alteração de informação do documento fiscal. Não será permitido alterar as informações dos não emitentes na nota fiscal de serviço eletrônica substituta. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e o SSQN de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que foi aprovada a versão S1.2 do layout e do manual de orientação do E-Social. Ambos já estão disponíveis no portal do E-Social. A implantação da nova versão no ambiente de produção ocorrerá no dia 20 de novembro de 2023 e o período de convivência das versões S1.1 e S1.2 vigorará até 21 de janeiro de 2024. Os eventos S1210, S2500 e S2501 devem ser enviados exclusivamente na versão S1.2 a partir do período de apuração janeiro de 2024, em virtude da substituição da captação das informações da DIRF pelo E-Social e da implantação do FGTS digital. É importante ressaltar que os eventos remuneratórios referenciados pelo evento S1210 devem ter sido enviados na versão S1.1 ou posterior. Por fim, concluindo nosso encontro dessa semana, informamos que através da solução de consulta número 170, a Receita Federal do Brasil esclareceu que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, referente à imunidade do Fundo Rural nas vendas equiparadas à exportação, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública federal, estadual e municipal. No caso, não se trata de hipótese que demande habilitação de créditos reconhecidos em ação judicial própria. Entretanto, caso o contribuinte esteja abarcado de forma integral na situação descrita na ação direta de inconstitucionalidade, o crédito devido poderá ser pleiteado por meio da declaração de compensação ou pedido de restituição, reservando-se sempre à administração tributária o direito de, se necessário, averiguar no caso concreto a realidade dos fatos e respeitando o prazo de 5 anos contado da data do recolhimento indevido. A empresa comercial exportadora que houver adquirido os produtos de outra pessoa jurídica com o fim específico de exportação para o exterior, deverá efetuá-la no prazo de 180 dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora. Caso não comprove o embarque dos produtos para o exterior no prazo previsto, ou venda-os no mercado interno antes de encerrado o referido prazo, ficará sujeito ao pagamento das contribuições sociais previdenciárias que deixaram de ser pagas pela empresa vendedora, acrescida de juros de multa, juros de mora, de multa ou de ofício. Já a empresa comercial exportadora que houver adquirido produtos de pessoa física com o fim específico de exportação para o exterior, deverá efetuá-la no prazo de 1 ano, contado da data do depósito em entreposto. Caso não comprove o embarque dos produtos para o exterior no prazo previsto, ou venda-os no mercado interno antes de encerrado o referido prazo, ficará sujeito ao pagamento das contribuições sociais previdenciárias que deixaram de ser pagas pela pessoa física vendedora,
acrescidas de juros de mora e multa, e de multa, né, demora ou de ofício, se for o caso. Essas seriam as informações que a CCA Bernardon gostaria de transmitir no painel tributário de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.